Hora da Prosa. Olá, seja bem-vindo à Hora da Prosa, aqui do Jornal Campo Aberto. Já viu, né? Quando a gente chega com um programa novo, com um tema novo, é porque o assunto é muito importante. E olha só que quem vai chegar aqui com a gente com um tema muito importante, principalmente com relação a procedimentos administrativos da ANAC. Né? Tem gente que só de ouvir essa palavra ANAC já arrepia. Mas olha, tem novidade boa por aí. Seja bem-vindo, doutor Ricardo. Doutor Ricardo, que é consultor jurídico do SINDAG. Doutor Ricardo Volbrecht, é um prazer recebê-lo, uma honra recebê-lo aqui mais uma vez. Olá, Cláudio, a honra é toda minha, sempre é uma alegria poder falar com você e com o seu público qualificado aí, falar um pouco da nossa experiência, das nossas orientações também aqui para, especialmente, a aviação agrícola nacional. Bom, durante o último congresso, eu fiquei muito feliz. Eu tive a oportunidade de conversar com o brigadeiro Dr. Luiz Ricardo, que é o diretor-geral da ANAC, né? Me pareceu uma pessoa extremamente acessível. E ele andou dando algumas novidades lá que a gente vai discutir aqui hoje, que é a mudança no procedimento administrativo da ANAC. Bom, eu falo português, o Dr. Ricardo fala juridiquês, mas vamos usar uma mistura das duas palavras para levar isso aí, essa informação nova, no procedimento da ANAC, de uma forma que toda a turma aí possa entender como é que vai ser a partir de agora. Sem dúvida, Cláudio, é muito importante a gente poder comunicar, né? E programas como o teu são muito importantes para isso, para justamente levar essa informação digerida para quem lá na ponta precisa cumprir o regulamento. No caso da aviação agrícola, precisa cumprir o regulamento da ANAC. A ANAC, então, tem um procedimento para fiscalizar e, consequentemente, aplicar multas ou sanções, né, quando o regulamento é descumprido. Né? Então, acaba, então, tendo um procedimento. É isso que está mudando. Quer dizer, vem a partir de janeiro um novo processo administrativo da ANAC para cuidar, então, dessas medidas, então, de fiscalização e as consequentes autuações que pode acontecer e como isso vai ser julgado, como cada empresa ou operador vai poder apresentar a sua defesa. E há algumas novidades que nós temos destacado para que lá o operador na ponta também possa exercer o seu direito. Eu observei pela fala do brigadeiro que vai haver uma maior flexibilidade. Não, veja bem, não é que a ANAC vai deixar de enxergar algumas coisas, é que ela vai ser mais flexível, vai haver mais informação, mais instrução, mais apoio e menos multa, né? Porque uma coisa que me chamou a atenção, ele foi bem claro, a multa para a ANAC não resolve nada, muito pelo contrário, ela é pior, ela custa mais caro. Por quê? Aquilo que é arrecadado através de multa não vem para os cofres da ANAC. E aquilo ainda vai gerar despesas com os recursos e tudo mais. Né? E ele foi bem claro com relação a isso, né, doutor? Exatamente, o brigadeiro Luiz Ricardo realmente é uma grande liderança dentro da ANAC, sensível a essa situação e trouxe o que é uma realidade. Aplicar uma multa é muito fácil, na verdade, do ponto de vista de formalidade. Quer dizer, faz uma auto-infração, aplica a multa. Só que isso gera consequências danosas para a própria agência. É preciso instalar um processo, é preciso, mais adiante, fazer a cobrança disso. Muitas vezes essa cobrança não tem êxito, gera outra despesa, então, do próprio processo que não tem sucesso. Então, a agência tem aberto possibilidades de implantar outras medidas em substituição à multa. Quer dizer, em vez de aplicar uma multa, outras medidas poderão ser aplicadas a partir de janeiro, com a entrada em vigor da resolução 761 da ANAC. Essa resolução prevê a possibilidade de, no lugar da multa, ser possível aplicar uma advertência ou então uma obrigação de fazer ou de não fazer. Entendi. E isso também, esse novo procedimento, digamos assim, essa nova conduta, ela vai permitir vai fazer com que, por exemplo, os operadores não fiquem tão receiosos, né, com relação às visitas ou até mesmo uma ligação da ANAC. Porque a gente começa a se lembrar de outros tempos que era bem diferente dessa postura e eu acho que vai fazer também com que as pessoas se aproximem e tirem mais dúvidas, né? Tá lá com uma situação, pega o telefone, liga para a ANAC e fala, olha, tá assim, assim, assado, qual é o procedimento? Sem aquele receio, poxa vida, eu vou ligar lá. Não, deixa quieto, se eu ligo lá eles vão me descobrir aqui.
Exatamente. Essa é uma das intenções da ANAC com a mudança do processo administrativo da ANAC. Dar ferramentas para que o fiscal possa, antes de multar, antes de aplicar uma penalidade mais dura, ele possa orientar, ele possa passar o que a ANAC entende como correto e, por outro lado, o fiscalizado, o operador, enfim, a empresa possa se adaptar, possa aprender o que é correto, né? Nós temos que observar, por exemplo, que dentro do setor aeroagrícola, mais de 60% das empresas são de pequeno porte. Elas, inclusive, têm o direito constitucional, está previsto na Constituição, que elas têm que ter um tratamento diferenciado. E isso ainda não acontecia, ou não acontece dentro da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, no momento da fiscalização. Agora vai ter instrumentos. Os fiscais também estavam, vamos dizer assim, com as mãos amarradas, porque não tinham instrumentos, ferramentas para fazer isso. Agora tem. Uma dessas ferramentas é a advertência. Uhum. Poderá, ao invés de multar, aplicar uma advertência, uma notificação, vamos chamar assim, para ficar mais claro nos termos mais conhecidos por todos, né? Olha, vai dar um aviso, um cartão amarelo, como a gente fala no futebol. Olha, você aqui cometeu um deslize, você esqueceu de preencher um relatório, você... Um caso comum, usou o nome errado. Por exemplo, o RBAC 137 determina que a empresa tenha que usar a sua razão social. Se usar um nome fantasia num documento da ANAC, está sujeito a multa. Ora, isso, né, cá entre nós, não é um motivo que vá prejudicar a segurança operacional, que é o grande objetivo da regulamentação. Isso é importante também sempre sublinhar. A regulamentação deve gerar segurança operacional. Um problema burocrático, um problema de mera formalidade, de uso errado de um nome, por exemplo, pode ser corrigido com uma advertência. Olha, você avisa, olha, é importante, por questão de transparência, você use a sua razão social conforme está registrado lá na ANAC. E você avisa, ó, não faça mais isso. Isso, né, está sujeito, numa segunda reincidência, a uma multa. Agora você corrige isso. Então, a advertência vai dar esse instrumento para a fiscalização também se aproximar do setor regulado, passando orientação, que é o que muito a gente reivindica, em nome do SINDAG, especialmente, como representante do setor, para que, então, melhore o ambiente, inclusive a relação entre regulado e regulador. Eu conversando com o Brigadeiro, eu disse o seguinte, olha, talvez essas mudanças possam trazer algumas novidades interessantes, principalmente com relação àquele operador que está precisando de realmente informações, subsídios, de como normalizar a questão burocrática da empresa, uma vez que, como você disse, não é coisa que compromete a segurança de um voo, de uma operação, mas assim, questões burocráticas que podem levar à falta de clareza e eventual confusão lá adiante. Então ele disse, olha, Cláudio, realmente é isso. O que a gente quer é o quê? Que todos os operadores se aproximem, né? Nós estamos de mãos abertas, nós temos obrigação de atender e muito bem os operadores, as empresas, porque nós trabalhamos para isso, nós somos pagos para isso. Gostei muito dessa postura. Sem dúvida, sem dúvida. O Brigadeiro Luiz Ricardo é uma liderança diferenciada mesmo e sensível a essa realidade. E que mostra justamente o que deve o regulador, a agência, né, reguladora, buscar. Ela precisa conhecer o setor. Como é que se conhece o setor? Se aproximando dele. Você vai se aproximar assim, aplicando multas? Você vai, né, se aproximar simplesmente autuando? Não. Você tem que ter medidas diferenciadas. Então, saúdo como muito positiva essa alteração do regulamento, que vai então ter a possibilidade da advertência e também a possibilidade de substituir a multa por uma obrigação de fazer. Ora, se eu quero gerar segurança operacional, o que é mais útil, o que é mais oportuno, o que é mais adequado? Eu aplicar uma multa porque deixou a empresa de cumprir uma determinada regra ou estabelecer que ela tem a obrigação de rever o seu procedimento, a sua maneira de atuar, o seu gerenciamento de risco, por exemplo, para gerar mais segurança? Ora, tenho convicção em dizer, estabelecer uma obrigação de fazer vai gerar mais segurança do que simplesmente aplicar uma multa. Então, o fiscal, agora lá na ponta, então, vai ter esse instrumento. Nós já temos uma liderança que você bem sublinhou aqui, do Brigadeiro Luiz Ricardo, sensível a isso,
mas é preciso dar instrumento lá para quem está lá na ponta, o fiscal que vai visitar a empresa. E ele agora tem. Então, a gente saúda como positivo e vamos ver como isso vai evoluir. E nós temos buscado a divulgar isso nos diferentes canais, nas nossas diferentes manifestações, justamente para que também lá na ponta o empresário, o operador, o piloto, quando estiver em contato com o fiscal, também lembre o fiscal, olha, quem sabe você que me dá uma advertência, quem sabe você que já estabelece uma obrigação de fazer ou de não fazer, ao invés da multa. Isso, né, vai ser muito mais salutar do que um auto de infração que sabe lá o que vai acontecer ele dentro de um processo. Mas, por um outro lado também, eu vejo com muito bons olhos, porque ele colocou na mão dos operadores, das empresas, uma grande responsabilidade. Olha, nós queremos conhecer você, saber das suas dificuldades para que possamos ajudá-lo. Não estamos aqui apenas com o talão de multas e a caneta na mão. Eu preciso saber como você como é a sua operação para que eu possa lhe ajudar a estar dentro de todas dentro do regulamento. Né? Então, perfeito. É preciso que as empresas também busquem a ANAC, né? É um papel maduro de todo mundo, com a mesma maturidade que o coronel e passou esse procedimento, esse novo procedimento. Eu acho que também os operadores têm que ter a maturidade e perder esse receio, mesmo porque agora eles estão preparados com essa nova informação para receber até uma fiscalização. Né? Olha, peraí, você está chegando aqui com caneta e bloco, não é essa a conversa que eu tive com o brigadeiro, não foi essa a informação, não é esse o novo procedimento. Perfeito. O novo procedimento da ANAC, lá da resolução 761, fala em levar em conta, em considerar o histórico de conformidade. Esse é o termo lá, o histórico de conformidade. Quer dizer, como é o comportamento dessa empresa, desse operador, para então eu estabelecer se eu vou aplicar uma multa já ou não. Eu vou dar uma chance, vou dar uma advertência, ou então vou estabelecer uma obrigação em substituição à multa. Então, também vemos isso como positivo, porque vai possibilitar ao fiscal em premiar, em dar um tratamento diferenciado para aquela empresa, para aquele operador que tem um histórico de conformidade, que tem uma trajetória de cumprimento do regulamento. Esse, então, pode ter um tratamento diferenciado. E hoje não está claro no regulamento essa possibilidade. Então, muitas vezes, aquele que é operador cadastrado e o operador que não tem cadastro, por exemplo, acabam tendo o mesmo tratamento, a mesma fiscalização e a mesma multa. Isso muda agora a partir de janeiro. Não. O operador cadastrado, o operador autorizado, aquele que está na legalidade, ele vai receber, ele tem direito a receber um tratamento diferenciado. Enquanto o operador clandestino, aquele operador que está na ilegalidade ou irregular, esse não vai ter direito a privilegiado ou... Pelo próprio histórico. Por conta do seu histórico. Ele vai ser punido, ele já vai ter imediatamente uma multa, ou quem sabe até um processo mais severo aí de cassação, de interdição e até mesmo um possível processo penal por uma atividade irregular que possa estar prejudicando o meio ambiente. Então, essa é o instrumento, né, que a ANAC deve estabelecer agora, considerando a trajetória, o histórico daquele fiscalizado, para então estabelecer um tratamento diferenciado no momento de aplicar uma penalidade. Eu não quero ser pretensioso nem nada, eu vejo o trabalho do SINDAG assim, com muito bons olhos, a evolução do trabalho conseguido pelo SINDAG, né, por todo esse esforço conjunto de todo mundo. Eu acho que esse novo procedimento administrativo da ANAC, ele acaba vindo brindar todo esse trabalho, todo esse esforço pela transparência, pela legalidade, pela busca que o SINDAG tem de fazer o correto e mostrar o que está sendo feito sem nenhuma restrição, entendeu? Eu acho que isso pode ser até uma pretensão minha, mas eu acho que seria mais ou menos isso, não é não? Sem dúvida, é uma preocupação do SINDAG, né, de levar ao conhecimento dos seus associados o regulamento e, ao mesmo tempo, levar as demandas para a agência reguladora da aviação civil, no caso a ANAC, do que o setor demanda, do que o setor necessita, das melhorias que devem ser feitas para que o regulamento não seja uma bela carta de intenções, né? Ela tem que ser algo
praticável, que gere, sim, segurança operacional, que é o grande objetivo da regulamentação, mas que, ao mesmo tempo, viabilize as operações, né? Que garanta que o empreendedor consiga se manter no mercado. E, claro, afastando os ilegais, afastando os irregulares, que eles tenham, sim, a dureza da lei sobre eles, né? Sim, porque com certeza. Não é possível que eles tenham o mesmo tratamento que um operador que é regular, que tem uma trajetória de conformidade com o regulamento. Esse precisa ser privilegiado e receber, por isso, um tratamento adequado ao seu comportamento, né? Que premie, efetivamente premie esse regulado virtuoso, como nós chamamos aí dentro da doutrina aí da regulação responsiva, que é o que a ANAC tem se preocupado em fazer, uma regulamentação que seja menos comando e controle e mais orientação e participação do setor. Nesse campo, no campo da orientação, como consultor jurídico do SINDAG, doutor, qual que é assim, o conselho que o senhor dá para aquela empresa que está tendo algum ponto, dificuldade em algum ponto? Ela entra em contato direto com a ANAC, ela entra em contato com o departamento jurídico do SINDAG para fazer uma ponte, não há necessidade disso? Qual é a orientação do departamento jurídico do SINDAG diante desse novo procedimento administrativo que começa no ano que vem? Perfeito. O SINDAG tem toda uma assessoria, né, diferentes assessores aí para auxiliar os seus associados, justamente para levar conhecimento da regulamentação. Então, sem dúvida, estamos à disposição permanente aqui, não só eu, como outros colegas que assessoram o SINDAG, para levar conhecimento e estabelecer as melhores estratégias também, no caso, para cumprimento do regulamento. Ao mesmo tempo, a ANAC está aberta, sim, ela tem diferentes canais aí de comunicação, via chat mesmo, via e-mail. O próprio, lembrando mais uma vez do brigadeiro Luiz Ricardo, disponibiliza o seu próprio WhatsApp. Verdade. Né, é impressionante a parceria dele. Ele, inclusive, prefaciou um livro que editamos aí, o Manual Jurídico da Aviação Agrícola. Ele teve a gentileza aí de fazer o prefácio também. E, então, é uma pessoa muito acessível e vai poder orientar, vai dar as medidas aí possíveis aí que possam ser implementadas ou feitas aí para o caso em concreto. Mas, claro, é importante conhecer o regulamento, conhecer a legislação específica, fazer o seu planejamento operacional, o seu gerenciamento de risco e, claro, com as dificuldades que forem apresentando ou aparecendo, enfim, e melhorando. E, claro, com isso consultando tanto o SINDAG quanto a ANAC. Legal. Falando nisso, já que o senhor tocou nesse assunto aí com relação a ele ter feito aí o prefácio do livro que o senhor lançou recentemente, ele deve ter confidenciado aí a impressão dele sobre a importância do livro. Ele poderia comentar um pouquinho sobre isso? Sem dúvida, sem dúvida. Foi, né, uma grande honra ter o prefácio dele no nosso livro, e ele realmente comenta isso, da importância de divulgar o regulamento, e é o que a gente procura fazer no Manual Jurídico da Aviação Agrícola, trazer um pouco de conhecimento prático também. Então, ele tem um viés tanto jurídico, propriamente dito, discutindo questões jurídicas, né, de interpretação da lei, do regulamento, mas também trazendo um viés prático, né, para quem está lá na ponta, né, seguindo o que precisa fazer, qual é o regulamento mais relevante, o que ele precisa conhecer, e claro, contribuindo também para a melhoria desse regulamento, porque o regulamento da aviação pode e deve ser melhorado, né? Então, isso ele observou também, que o manual contribui para isso, né? Para debates e, consequentemente, sugestões, né, de melhoria do marco legal da aviação agrícola. Que bom. Bom, acho que, doutor Ricardo, acho que a gente andou, tivemos aí boas novas, né, aqui nessa prosa de hoje, né, esse novo posicionamento, né, essa reestruturação da ANAC, e isso me tranquiliza, e eu vou lembrar aqui umas palavras do brigadeiro. A ANAC não quer multar. Ele foi bem claro, a ANAC não quer multar porque ela entende que isso não é o caminho mais adequado, muito pelo contrário.
O que a ANAC precisa e vai fazer, se desdobrar para fazer, é orientar. Então, os servidores da ANAC estão prontos para atendê-lo com o maior carinho, maior respeito e, assim, porque são pagos para isso. Mas não é que porque são pagos para isso que eles vão fazer com uma postura diferente, muito pelo contrário. Ele disse que o servidor tem que estar à disposição do pagador de impostos e principalmente das empresas que operam aviões no Brasil. Perfeito. E agora com instrumentos próprios para lá no momento da fiscalização isso ser viável. Havia um problema institucional de falta de ferramentas, de falta de instrumentos para que pudesse aplicar algo diferente da multa. E agora vai estar previsto, né, a partir de janeiro, a advertência, a obrigação de fazer ou de não fazer em substituição à multa. Então fica esse alerta tanto para a fiscalização, para que ela implemente isso, e assim como para os operadores, para que eles possam exigir também o seu direito nesses momentos a partir de janeiro com as fiscalizações da ANAC. Eu acho, pelo que eu entendi ali, eu acho que eles oficialmente entram em vigor a partir do ano que vem. Mas eu acho que eles já estão adotando essa política, pela postura do próprio brigadeiro. Né? Claro, tudo tem o seu tudo tem limite, né? Que é o que a gente está conversando aqui. Mas eu acho que eles já estão colocando em prática isso para que a hora que chegar o ano que vem tá todo mundo falando a mesma linha. Eu acho que é mais ou menos por aí. Fiquei com essa impressão. Não, sem dúvida, claro, porque existe uma questão cultural, né? Nós temos uma questão até mesmo de formação, né? O regulamento como diz, comando e controle. Tem uma ordem, não foi cumprida aquela ordem, aplica-se a penalidade, que é a multa, né? Então, na medida que você muda esse paradigma, é uma verdadeira mudança de paradigma. Olha, a coisa não é mais assim. Sim, existe um comando, sim, existe um controle. Agora, existem outras ferramentas para buscar a conformidade, para buscar o cumprimento do regulamento, do marco legal da aviação agrícola. Então, que sejam usados esses outros instrumentos para gerar mais participação, para gerar mais conformidade, para gerar essa interação, essa sinergia que deve haver entre agência reguladora e setor regulado. É isso aí. Doutor Ricardo, sempre um prazer poder ouvi-lo, porque a informação vem solta, flui e a gente acaba aprendendo bastante, né? Consegue traduzir o juridiquês para o português acessível a todos nós, porque não é fácil, não. Meu Deus do céu. Essa é a preocupação do advogado que atua na área empresarial, né? Ele tem que traduzir a legislação, ele tem que traduzir o juridiquês para que ele seja aplicado na prática, né? Então nós temos essa preocupação. Te agradeço, eu que fico muito honrado sempre estar falando contigo, com o teu público. É muito bom a gente poder comunicar. Muitas vezes é a falta de comunicação que gera problemas, então muito importante a gente ter esse canal para levar essa informação de qualidade e ficar à disposição, claro, sempre para poder auxiliar e contribuir. Muito obrigado, Cláudio. Eu que agradeço. E olha, gente, eu vou pedir aqui para você que chegou até agora aqui nessa prosa tão boa com o doutor Ricardo. Se você tem o coração peludo, não é aquele que vai lá, se inscreve no canal que está assistindo o vídeo, não curte, não comenta, não compartilha, gente, não faz isso não. Senão eu vou ter que acionar o doutor Ricardo aqui para me ajudar. Poxa vida, né, doutor Ricardo? Eu vou ter que acionar aqui esse povo de coração peludo. Sabe, eu estava vendo uma estatística do próprio YouTube, mais de 72% das pessoas que acompanham o nosso conteúdo não são inscritos, doutor Ricardo. Como é que faz? Vamos processar esse povo? Não, né? Ou vou fazer que nem a ANAC agora, vamos adotar um novo procedimento administrativo e vamos chamar esse povo para conversar e ajudar a gente? Boa, Cláudio, vamos dar advertência, vamos chamar eles, vamos dar orientação, pessoal. Vamos ajudar, é importante multiplicar conteúdo de qualidade, especialmente da aviação agrícola. Então, por favor, realmente, merece destaque, merece a advertência. Então tá bom. Doutor Ricardo, muito obrigado e até o próximo Hora da Prosa aqui, sempre com informações que fazem sentido para todos nós. Sejamos nós aqui operadores, sejamos nós meros ouvintes e seguidores, porque isso faz também com que as informações fiquem claras para todo mundo. Então, muito obrigado e até breve, amigo. Até breve, Cláudio. Mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço. Abraço. Hora da Prosa.